enfermos, tristes, cansados de muitos cultos. Não é? E depois vem outro culto em português. Pero o Senhor diz que é para a gente se apresentar a Ele com o coração contrito. E Ele diz que não desprezará jamais um coração contrito e quebrantado. Ele promete, é uma promessa de Deus. Se você vier a Ele com o coração contrito e quebrantado, Ele não desprezará jamais. Ele olha não para a nossa aparência, mas Ele olha para o nosso coração, quando está verdadeiramente derramado na presença dEle. Eu não tinha me preparado para pregar hoje. No último momento já de saída, meu esposo corre para o banheiro e ele diz: tenta mais uma vez e outra, e manda Gladys. Gladys almoçou conosco hoje e esperar um pouquinho para e depois ele vai outra vez no banho e volta outra vez e diz: não vai dar. Então você vai e hoje você ministra a palavra. E eu recebo isso com muita responsabilidade, mas com muito gozo também. Assim. Porque é um privilégio. Amém. Ainda que foi de última hora, né? A gente sempre precisa um pouquinho de tempo, porque essa palavra não é nossa, não vem de nós, vem do Senhor. E eu pensei: Deus, e o que é que eu vou falar essa tarde? Né? E o Senhor disse: não é você que vai falar, Assim é. sou eu que vou falar. Amém. E então, eu quero ser apenas o oráculo, a boca de Deus, falando para mim mesma e falando para vocês. Amém. Nessa tarde. Amém. Então nós vamos orar. E eu não sei qual é a sua necessidade nessa tarde, mas nessa oração nós vamos somente agradecer a Deus Amém. por estarmos na sua presença, por oferecer a Ele esse culto de gratidão. Amém? Pai, nós te adoramos nesta tarde, bendizemos o teu santo nome, declaramos que o Senhor é Rei e que o Senhor reina em nosso meio, que o Senhor está no nosso meio, poderosíssimo. Te louvamos, Pai, porque nós somos teus filhos. O teu DNA está impregnado em nossa genética espiritual. E, portanto, nós podemos dizer: Abba, Pai, Paizinho querido, dependemos de Ti, confiamos em Ti, esperamos em Ti e sabemos que é do Senhor que vem a graça, o favor, a sabedoria, a revelação da Tua palavra. Pai, nós Te adoramos e desejamos que o Senhor tenha liberdade, que o Espírito Santo faça uma obra gloriosa em nossas vidas, para que sairmos daqui, Senhor, nós possamos ir seguros de que fomos alimentados, de que fomos nutridos, que fomos renovados pela palavra do Senhor que sai da boca de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E amém. Irmãos, eu estava meditando uma coisa muito interessante. Steve Jobs, que vocês já ouviram falar muitas vezes, que é o criador da Apple, em 1984, ele foi despedido da sua própria companhia. Os americanos têm umas coisas interessantes. Você pode formar a sua companhia, mas você tem que ter um board, que é uma... como se diz board em espanhol? Membro. Não, os membros principais, que formam os cabecias, né? Líderes. Os líderes. E essa organização, mesmo que você tenha fundado ou formado, ela tem direito de lhe mandar embora. Assim são os americanos.
No Brasil, não. Uma companhia, de um modo geral, não tem esse direito de mandar você embora. Que você formou e fundou. No caso do Steve Jobs, ele fundou essa organização trabalhando com computadores, com essas coisas, mas ele foi... Anne, isso é interessante. Eu sei que muchas cosas que los viejos hablan no es muy interesante, pero eso sí, ¿ok? Si puedes entender. Si no, tú me haces assim que eu te digo. Então, Steve Jobs foi demitido da sua própria companhia em 1984. Quando foi em 1997, convidaram ele de volta. E chamaram ele de volta para trabalhar na companhia que ele havia fundado e que também tinham despedido ele. Tinham mandado ele embora. Ele chegou triunfalmente, né? Entrou pela porta triunfal, né? Ó, vocês me mandaram embora aqui, olha agora, tô de volta, né? Não foi assim. Diz que ele se apresentou descalço, com uma calça jeans, uma camiseta preta e uma calça jeans e descalço. Sem sapatos. A mim me dá a impressão de que era um gesto de dizer tô de boa, como a gente diz em português. Não era um gesto déspota, como quem diz, aí me mandaram, me botaram, agora tem que recorrer a mim outra vez. Não, ele chegou humildemente. Pero quando ele se aproximou do quadro, né, disseram, ó, nós queremos você de volta a trabalhar conosco. Ele simplesmente pegou um piloto desse de escrever, olhou o painel e fez 4 quadrados. No primeiro ele escreveu mobile. No segundo quadrado ele escreveu office. No terceiro quadrado ele escreveu music. E no quarto ele colocou tablet. A companhia, na ausência do Steve Jobs, criou centenas de produtos da Apple. No entanto, quando ele chegou, 12 anos depois, 84 para 97, 12 anos, né? Amém. Ele disse, a linguagem que ele estava usando é, vamos botar tudo isso e vamos focar, concentrar em 4 quadrados. Office. Mobile, office, music e tablet. E eles ficaram como assim? Os demais ficou para trás. Nós vamos partir, se vocês, em outras palavras, se vocês querem contar com o meu expertise, com a minha, não sei como é que diz expertise em espanhol. Experiencia. ¿Ah? Experiencia. Minha experiência, minha capacidade, vocês vão ter que, se me querem aqui, vamos olvidar de tudo que passou e vamos começar fresco. E de aí nasceu a iMac, iPhone e Music, iPod, e também surgiu o tablet, que são os tablets que a gente trabalha. Ou seja, dos 4 quadrados, e no final das contas, no final do dia, chegaram à conclusão de que todas aquelas centenas de produtos criados cabiam em apenas 4 quadrados. Wow. Pegaram? Entenderam? Uhum. Então, quando ele fez isso, ele não estava desprezando tudo que os outros haviam feito. Ele apenas estava trazendo uma maneira de concentrar tudo aquilo em apenas 4 quadrados. Que hoje, né, por exemplo, eu escrevo tudo dos meus livros. Não uso, eu tenho o Mac, eu tenho o tablet e não uso, porque basicamente eu uso tudo aqui. Ou seja, hoje está mais simplificado ainda. Porque se você não tem iPod, ou não tem tablet, ou não tem iPad,
Mas se você tem um iPhone, Tengo todo. everything tudo está incluído dentro Verdade. do iPhone. Ou seja, de 97 para cá, houve uma expansão. Mas o que é que isso tem a ver com a mensagem de hoje? A mensagem de hoje também quer nos mostrar, vou chegar lá, que quanto menos complicada a vida possa ser, quanto menos compliquemos as coisas e sair da complicação para a simplicidade, nós vamos ser muito mais sucedidos, bem-sucedidos. Porque até o logo, hoje quem está trabalhando com internet, branding, com marcas, com logos, antes se criava um logo cheio de característica, cheio de desenho. Hoje, quanto mais simples, ele criou o quê? Uma maçã mordida. É o símbolo da Apple. Apenas uma maçã mordida. E hoje nós temos que entender uma coisa. Por exemplo, o Google. A Google, quando nós pensamos em informação, né? Vocês estão aí meditando e se vocês forem aí, será que isso que a pastora está falando é verdadeiro? Ok, Google it, right? O que passou com Steve Jobs? Em que ano foi que foi despedido? E quando regressou? Que em um segundo, tchá. Mas se vamos a outras redes como é o nome da outra rede? Yahoo. Se você vai a Yahoo, é muito mais complicado. Se você vai a Google, é só uma página branca, simplesmente você vai lá no top e digita, boom, right? Mas se você vai a Yahoo, tem um montão de coisa. Então o mundo disse, sabe o quê? Yahoo é uma segunda opção. O que realmente nos interessa é o menos complicado e o mais simplificado. Então, o que que acontece? Por que que é pensado nisso? Dois estudantes, ali, two students, entraram em Silicon Valley. E eles, dois jovens, naive, como a gente diz em inglês, jovem e bobos, não tão bobos como a gente pensa, entraram em Silicon Valley e descobriram, ok, vamos criar o Facebook. Em 2004, em 2004, criaram o Facebook, que era imaginariamente no momento era somente para colocar o quê? Fotos. Tá dizendo Facebook, um livro de fotos, de caras, né? Tipo assim. Só que ninguém imaginou que apenas dois jovens com uma mentalidade simplificada, é apenas um livro para colocar fotos. Mas na cabeça deles havia outro plano. Ok, a gente vai colocar as fotos primeiro, porque você também está chamada para criar coisas novas e grandes, com uma ideia. O que parecia que eram dois jovens estúpidos e bobos entrando em Silicon Valley, que é o Vale do Silício, na Califórnia, onde toda a mentalidade digital opera. Aqueles dois jovens aparentemente bobos entraram lá e disseram, vamos fazer um aplicativo somente para colocar fotos. Mas para quê? Isso é uma bobeira. Só que quando você começou, ele primeiro te atraiu, ele te pegou. As pessoas que foram mais atraídas pelo Facebook foram as senhoras como eu hoje. Em 2004, as mulheres que precisavam apresentar fotos dos netos crescendo, dos filhos crescendo. Então elas foram correndo e abraçaram o Facebook. Que maravilha! Né? Até a vovó, a abuela que não sabia manejar a internet. Oi aí, abre aqui o Facebook para mim, porque tenho que pôr fotos. E de pronto, todo mundo já começou a meter fotos e fotos da família, dos amigos, dos eventos. Pero a ideia que tinham os muchachos era, primeiro ponemos caramelo na boquita e depois lo tengamos todos a nossos pés adorando-nos.
E foi isso o que passou? Sim ou não? Sí. ¿Por quê? Porque a simplicidade. Oh, um aplicativo que não me custa um centavo. E nada mais, corro as fotos, la meto aí, minha família em Europa Já sabe vê. exatamente o que me está passando aqui, os ninhos crescendo, nos comunicamos, gente que não veíamos há anos, amigos que nos encontramos todo mundo em... Oh, maravilha! Por la simplicidade de que foi, e hoje Facebook Facebook. é uma potência. Lo que começou com nada mais com umas fotos simplificadas, hoje é algo bombástico. ¿Por quê? Porque os milhões e bilhões que esses dois muchachos bobos estão fazendo, começou com uma ideia bastante simples e descomplicada. Así es. Nós somos considerados da geração X, verdade? X. Los últimos. X. 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 São ahorita desta é- geração. Sí, y ahorita es la Z. É uma luta. Nossa mente foi preparada para complicar as coisas. Ujú. Nós éramos análogos. Né? Nossa TV era análoga. Sí. Quando desaparecia a imagem, estava ali duro. Não sei se vocês eram desse tempo, que ele pegava para que voltara. Um Não sei dia nada. mudou tudo e de repente nós estamos na era digital e não entendemos desse mundo digital que para essa gente que nasceu é tudo tão simples, até os bebês Verdad. com seus deditos, se vão e se metem. E nós, eu, por exemplo, tive tanta dificuldade de entender o mundo digital. Então, os millennials, que são os que nasceram entre 1981 e 1993, ainda tivemos a oportunidade de lidar com as cabines telefônicas. Quem lembra disso? Você não era desse tempo, era? De cabines telefônicas, de jornais que eram vendidos e as pessoas buscavam jornais de papel, entende? Sí. E também tínhamos, como eu falei, a TV analógica. Já os centennials, que são de 2000 para cá, essa gente já são os nativos digitais. Eles nasceram já numa realidade Sim. digital. Eles não têm essa dificuldade. No entanto, essa geração são consideradas de imaturos emocionais. Por quê? Porque eles vivem, Anne, em uma realidade virtual. Claro. Sí. Então, nós outros, os mais viejos, consideramos esta nova geração como de cristal. E creemos que vocês não podem sentir o que nós sentimos, que não podem perceber o que percebemos e nem podem analisar pontos como nós outros analisamos. Por isso que vocês nada mais têm, segundo as estatísticas, têm 8 segundos de concentração. Depois de 8 segundos, por isso que estou insistindo em chamar-te acá, La atención. porque entendo que tu realidade e a minha é a huge reality. É uma realidade bastante, e não me enoja nem me põe triste, porque te entendo perfeitamente. Oiga, um culto allá, outro culto acá, que é isso? Isso é demasiado, porque minha atenção não vai para tanto. ¿Por quê? Porque nasceram em uma era onde as coisas são assim. E por que tem que me dar um sermão que hablamos espanhol, não tem português? Sí. Por que eu tenho que ter um sermão para explicar coisas, mamãe? Por que tem que falar tudo de novo e repetir uma e outra vez? Sim ou não, Anne? Sí. Então, mamãe e papá, é porque solamente 8 segundos, não mais. Wow. Porque sua memória
su memoria y su mundo fue concebido en una mentalidad totalmente diferente de la nuestra. Entre mí y ustedes y Gladys, y entre nosotros son mundos diferentes. Ya la generación que nació en 2010, ¿en qué año naciste, Ani? 11, 11. 2011. Tú eres la generación llamada Alfa. Alfa. La generación Alfa es 100% digital. Mientras los milenios nacieron nativos digitales, ustedes son 100% digitales. Wow. O sea, el punto aquí es que si queremos alcanzar nuestros hijos, si queremos alcançar os amigos dos nossos filhos, se queremos alcançar jovens, como ontem eu estava sentada em uma mesa aqui, quando eu olhei, puros jovens, e eu, anciana delante de ellos, ¿no? E então, de la nada, eu não havia pensado em nada, vi que estavam falando um idioma. Oh, outra vez, ai, Zé, me desculpa. Sorry. I'm so sorry. Deixa aí, tá bom, não vou mover mais não. Bobby. Não vou mover não, que a luz me está entrando. Ah, sí, verdad. Amém, Senhor Jesus, ayúdame. Lo que quiero, Excelente enseñanza. eu creio que o Espírito Santo quer nos levar a entender coisas que Starbucks entendeu. Starbucks entendeu o mundo. Se vamos abrir uma casa de pupuseria, uma casa de... Como que é comida em tu casa? Arepas. Então, se pensamos, vamos fazer arepa de queijo, arepa de chicharrão, arepa de salsicha, arepa de... um montão de arepas. E vamos pôr café de Costa Rica, de Colômbia, vamos pôr juguito também, vamos pôr isso e outro. Não, Starbucks disse não, aqui vai ter cappuccino, frappuccino, café regular e nada mais. E com esta mentalidade simplificada, mas não vai pôr hambúrguer, não hambúrguer aqui. Não vai pôr um pão, não sei de que, não sei de quanto, de donuts, tampouco. Aqui, o ponto é, quando tu pensa em Starbucks, que pensas? Café, sim ou não? Cappuccino, frappuccino, de vez em quando eles cambiam, pero é café. Es café. Ou seja, eles entenderam a mensagem, que quanto mais simplificarmos, seremos mais reconhecidos, seremos mais aceitáveis. E nós estamos brigando com uma geração, tentando que essa geração alfa ou millennial entendam realidades que não é a realidade deles. Creio que o Espírito Santo está nos chamando a ter mais compaixão, ter mais misericórdia, para entender que o que nós vivemos foi glorioso. Eu sinto muito orgulho do que eu vivi nos anos 80, nos anos 90. O tipo de amor romântico, Annie, foi muito romântico o que vivimos. Las músicas, los eventos, lo agarrar de mano, de mirar los ojos, era todo muito assim. Hoje a coisa cambiou, pero temos que ter misericórdia para entender que nesse mundo deles as coisas são muito rápidas. Tudo acontece em questão de 8 segundos. Mas espera, porque a geração alfa eu fui investigar. E a geração alfa, que é os nascidos quando, Annie? 2011. A partir de 2010 para cá, sou chamado alfa. Tu sabe quanto tem de atenção? 1 segundo. 3 segundos. Oh, Depois de 3 segundos lo perdiste.
Estoy perdiendo mi tiempo. E sabem por quê? Porque as informações que estão nos 4 quadrados, ou nestes daqui, eles não tomam mais. É tanta informação que é tão assim acelerado que o cérebro se programa de uma forma tão violenta que nós queremos e não entendemos eles. E não entendemos a juventude. E não entendemos os amigos deles. Por quê? Porque a nossa mentalidade teve uma expansão maior. Enquanto que a deles é uma expansão muito pequena. Se nós pudermos entender isso, como eu disse ontem, sentada na mesa, que eu comecei a conversar com aqueles rapazes, e eu noto assim, que Deus me deu uma graça a favor dele, porque eu não estava pensando nada disso. E comecei a conversar, e de pronto os 5 muchachos estavam conversando comigo, fazendo perguntas, rindo comigo, e eu rindo com eles, e eu digo, mira tu. Porque eu comecei a entender a realidade, o que interessa, o que é que aproxima e não afasta, o que chama para perto e não para longe, para distante. E nós temos que entender essa realidade. Por quê? Por causa da formação da mentalidade. Sí, señor. Entendeu? Sim? Você, I see you, te veo, te entendo. Ok? Estou contigo. Não está sola. Bueno. Então, o que quer dizer? Tem muitas anotações aqui, mas eu quero mostrar para vocês que é uma coisa. O simples se tornou de moda. Sim? Quanto mais simples, Es mejor. mais trend. Esse linguagem tu entende, verdade? It's more simple, more trend. Tudo que está, tu busca a hora, tu vai a Google e diz, what is trend right now? Que coisa está em moda agora mesmo? Google, que vai te dizer em todos os aspectos que é o que está na moda agora. E para nós, hoje, o Senhor Jesus nos manda dizer que o simples, a simplicidade está de moda. O mundo está sedento de coisas simples. Por isso eles criam as marcas simples, o marketing simples. E as grandes marcas, logos, tudo eles fazem com uma simplicidade devido a essa mentalidade. A congestão de ideias complica. Congestão nasal, congestão do estômago, congestão no tráfego, no trânsito de carros, complica. Ah, tô feliz porque eu tô nessa fila de carros congestionada. Ah, tô feliz porque meu nariz está congestionado. Não. Então existe uma congestão nas informações. Assim, as pessoas estão como hamsters. Não sei como diz hamster em espanhol. Dando volta e volta e volta no Evangelho. Tratando de entender do que se trata essa vida de cristiano, essa vida de evangélicos. As pessoas estão tentando entender e queremos enfiar a goela abaixo o que nós aprendemos nos anos 80, 90, 2000, da maneira como nós aprendemos. Ou seja, o evangelho mudou? Não. Aliás, se supõe que devíamos estar pregando o evangelho do reino de Deus. Así E às vezes o que nós aprendemos foi o evangelho da maneira que o nosso pastor nos ensinou, da maneira que a nossa igreja, a nossa denominação. Porque o evangelho do reino é tão simples. Jesus usava as parábolas para simplificar a mensagem. Olha, vocês estão vendo os lírios do campo? Todo mundo sentado aqui, a vida era campesina. Olha os lírios do campo. Eles não plantam, eles nem se plantaram. No entanto, olha só, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios. Oh, conexão. Olharam para os lírios. Oh, que beleza, beleza. Nem Salomão
conexão, simplicidade. Ó, o bom pastor, vocês querem entender o reino? É simples. Se você não formar uma nova mentalidade, você não vai poder entrar. Você não vai poder entender. Entende, Anne? Se pastora não forma uma mentalidade estudiando que é o que ustedes pensam, que é o que ustedes querem, o que ustedes interessam, não vão poder entrar em reino. Porque solamente entra em reino quem tem uma mentalidade de ninho, de criança. Para simplificar a mensagem. Jesus disse que quer entender como é o reino? Tá bom. Semeador saiu a semear. E ele jogou a semente em 4 diferentes terrenos. Um, ele jogou no meio do caminho. O outro, à beira do caminho. E aquele que estava no meio do caminho, ou à beira do caminho, aí vieram as aves do céu, o outro não cresceu, mas não teve estrutura, profundidade. O outro, as aves do céu comeram, o outro, o sol secou. Mas teve um que deu fruto. Essa é a mensagem do reino. Assim de simples. Os fariseus estavam enlouquecidos. Os saduceus, os fariseus, eles vinham cheios de dogmas. Eles tinham 613 leis. Sim, senhor. E de onde veio essas 613 leis? Eles calcularam cada palavra dos 10 mandamentos e dizem que dá 613 leis. E entenderam que tinham que fazer 613 leis. Complicadas. Quando Jesus simplificava. Assim. Há muito de nós. Há muito de nós que nos jactamos da nossa inflexibilidade, porque nós cremos e dizemos que é porque nós somos santos, ou porque nós somos tão especiais que temos que ser inflexíveis. Então o evangelho mudou? O evangelho do reino não mudou. Nunca mudou. A pergunta que não quer calar é: estamos verdadeiramente pregando, mostrando às pessoas o reino de Deus e a sua justiça? Quando não entendemos aquela menina que tem inclinações sexuais por outra menina. Quando não entendemos aquele menino que tem um jeitinho feminino. Quando não entendemos por que essa pessoa tem perversões sexuais. Uma pervertida. Jesus não tratou dessa forma. Não. O evangelho não mudou. Ficarão de fora, disse a palavra de Deus, os adúlteros, os homossexuais, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora, não disse ficarão de fora, todos que praticam esses ficarão de fora. Mas Jesus convida e dá acesso, Assim. entendendo a condição interior de cada pessoa em particular. Para isso, Jesus não é que nós tenhamos que mudar o evangelho é o mesmo. Nós temos que mudar a nossa maneira de mostrar o reino de Deus, entendendo a mentalidade. 600.000 pessoas morrem por ano de problemas de coração, depois que coloca o bypass, que é um atalho temporário, e o médico diz para eles: o que nós estamos colocando em você é temporário. Você vai ter que mudar toda a sua alimentação, vai ter que mudar, você vai ter que fazer exercícios diários, porque senão você vai morrer.
Porque esse aparelho que coloca aqui, o bypass, é temporário. E 600 mil pessoas morrem porque elas não conseguem mudar o estilo de vida. Elas continuam fazendo o que faziam antes, o que levou elas àquela enfermidade. Um grande escritor, ele disse assim, sabe? Os analfabetos não são os que não sabem ler, mas aqueles que não estão dispostos a aprender, a desaprender. ¿Entenderam? Sí, Y señor. aprender y desaprender. O sea, Aprender a desaprender. los analfabetos no son los que no aprendieron a leer, son los que se resistem a aprender a desaprender. O sea, hay muchas cosas que yo tengo que aprender a desaprender Sí, señor. para que o reino de Deus se manifeste às pessoas. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Já viram essa passagem como se repete Jesus dizendo? Ustedes escucharam o que foi dito? Pero yo, Jesus, vos les digo. Ou seja, Jesus não estava anulando o que os profetas e patriarcas haviam dito, o que Moisés havia dito. Nada de Jesus não estava anulando nada. Mas ele disse, eu vou trazer de uma forma, aleluia, que vai chegar ao seu coração. Estava escrito, ouvisse o que foi dito, mas eu vos digo. Vocês aprenderam de Moisés e dos profetas, olho por olho, né? Então você mata, você tem que morrer. Mas eu, Jesus, trago algo novo. Eu trago algo glorioso. A passagem bíblica que eu gostaria de ler, isso é apenas uma introdução para os irmãos entenderem. Eu gostaria de ler com vocês em Filipenses, capítulo 3. Aleluia. Estamos acostumados que nós, os evangélicos, ou da igreja, nós rejeitamos a mudança. Não é a mudança do evangelho. O que nós resistimos é a mudança de apresentar o reino de Jesus da maneira simplificada para chegar aos corações das pessoas. A igreja simples vê a Jesus de maneira sensível, não com tantas atividades rituais e muitos serviços. Se nós lermos aqui em Filipenses capítulo 3, no versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo diz: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa faço: eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Amém. Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Se vocês forem olhar o contexto desse tema aqui, havia uma confusão, uma disputa, uma contenda sobre quem cortava o prepúcio e os que não cortavam. Anne, em esse entonces, os judíos, assim que o bebê nascia, e todavía lo hacen, correm o bebê. Mi primeiro trabalho nos Estados Unidos foi cuidar de um bebê judío, de uma família judía, Wow. que me adotou e me amou hasta o dia de hoje. Sou muito amada por eles. E eu fui trabalhar para cuidar de um bebito e havia recém cortado su pipi. Wow. E ela me estava contando, a mamá, como é que eles fazem isso. Leva o bebê ao 7º dia ao templo e aí apresentam o bebê. E o sacerdote, que no caso é um rabino, ele estuda, vou falar em espanhol para que entenda, porque é um pouquinho complicado.
Entonces, el rabino, que es como un pastor, ese rabino, cuando estudia en los altos grados de los estudios judíos, ellos también aprenden cómo performar. ¿Cómo se dice performar en español? Performance. Y cómo hacer el corte en el pipi del bebé. Wow. ¿Entiendes? Le corta la puntita y le corta de un, pero rapidito. Wow. Y ella me contó que es tan rápido y es un pico tan pequeñito, con esterilización y todo. Lo pican ahí, le cortan y le ponen enseguida un algodoncito con vino en la boquita del bebé antes, y con sus oraciones y todo. Es todo tan rápido, como si fuese una aguja, que el bebé no percibe. Da un llorito y ya, y se le cortó, y ahí le pone una curita y le quitó la piel de arriba. ¿Entendiste? Bueno, en ese entonces todo niño judío tiene que pasar por ese proceso, porque eso viene desde Moisés, que Dios estableció para que fuera una nación santa, un pueblo especial, una gente diferente y también de pureza. Bueno, en el tiempo, de ese tiempo acá, de Filipenses 3, estava uma contenda, porque Paulo havia conhecido o Senhor Jesus pessoalmente? Não. E aí vem a pergunta, quando ele faz ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor na noite que foi traído, tomou o cálice, tendo dado graça, partiu e disse, este é o meu cálice, é o meu sangue, e tomando pão. Aí a pergunta que não quer calar, Paulo conheceu a Jesus porque ele disse, eu estou dando para vocês o que eu recebi do Senhor Jesus. Ele havia recebido isso de Jesus? Não, ele não havia conhecido Jesus pessoalmente. Mas ele, aleluia, ele teve uma experiência pessoal. Quando Jesus apareceu no caminho de Damasco, que ele aqui adiante, antes do capítulo dele, dizia assim, ó, o que já passou, eu deixo para trás. Porque eles estavam questionando aqui, Paulo, olha, porque fulano de tal não se circuncidou, porque Beltrano não circuncidou, porque... Paulo disse, senhores, se eu for falar aqui, se eu fosse me jactar do que eu sou, olha, eu sou judeu de nascimento, eu fui circuncidado, eu tinha um título esse, eu tinha um título aquele, quando ele diz aqui, ó, eu fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, eu sou israelita de nascimento, sou da tribo de Benjamim, eu tenho sangue hebreu. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém poderia me acusar de nada. No entanto, olha só, eu fui um perseguidor da igreja. Eu fui um fanático a ponto de matar os cristãos. Eu considero que eu não tenho nenhum valor. Por quê? Porque são somente coisas do passado. Porque quando eu conheci Jesus, Ele mudou tudo em mim. Ele transformou tudo em mim. Então eu já não ando questionando se você circuncidou, se você deixou de circuncidar. O meu Jesus que eu conheci é simples. A mensagem dele é objetiva. Ele quer alcançar, ele quer incluir, ele quer atrair. O evangelho dele é muito simples. Ele não está com essas questões judaicas que fez ou não fez. Ele quer alcançar os corações. E este era o ponto de Jesus, a simplicidade de Jesus que nós temos, que o Espírito Santo que tem colocado no meu coração hoje, é que eu busque a Jesus, um Jesus mais simples, na simplicidade do Evangelho. Quando aquele jovem veio e perguntou, mestre, o que é que eu tenho que fazer para ter vida eterna? Eu imagino que aquele jovem rico, ele já tinha feito essa pergunta outras vezes aos líderes das sinagogas.
Mas ele agora queria ouvir dos lábios de Jesus. E talvez, como ele sabia que Jesus era uma pessoa santa, não havia se corrompido, não havia participado de nada que era impuro, talvez ele esperasse que Jesus ia apresentar a ele todos os mandamentos, todos os dogmas, os 613 mandamentos. Mas sabe o que Jesus disse para ele? É muito simples. Un mandamiento nuevo. Ama a tu Deus Listo. de todo, Tu corazón, toda tu alma. de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. 2. Ama. Ama o próximo como a ti mesmo. Porque esta é a lei e os profetas. Jesus capturou, Todo. Jesus encapsulou, não só capturou, mas ele encapsulou 613 em apenas 2. Por quê? Aleluia. Gloria. Porque se tu amas a Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente e de todo o teu entendimento, e tu amas ao próximo como tu amas a ti mesmo, Jesus simplificou a mensagem do reino. Os rabinos, os religiosos, os fariseus, os saduceus, eles estavam buscando dificuldade. Quando ele dizia, olha, para você entrar aqui no templo, você tem que ter esse ritual, aquilo, outro. Jesus disse, eu sou o Cordeiro, eu vim. Naquele tempo era necessário trazer os animais. Era um sangramento para tudo que é lado. Tem gente que pensa que o lugar do sacrifício dentro do ambiente era um lugar, você entrava, maravilha, tudo limpo, igualito aqui. Não. Havia caca para todo lado, sangue, animais que se arrastravam porque sabiam o que lhe venia, entrando para dentro do santuário para serem sacrificados. E gritavam, os animais não têm entendimento como nós outros, mas têm que instinto. E sabiam o que venia. Era uma griteria de animais, sucio, sangue que se esparcia para todo lado. E viene Jesus. Ele disse, eu sou o Cordeiro. Não necessita mais. Gloria a Dios. Aleluya. Amém. Não necessita. Aleluya. É o discurso mais apaixonante de Jesus. Interessante que eu queria predicar sobre esse. Jesus, o Senhor disse, não, tu vai predicar esse. Porque essa mensagem já tenho lista. Essa todavia estou estrenando hoje. Excelente. E essa já estava lista. E eu digo, Senhor, eu vou a ministrar sobre Jesus, o bom pastor. Essa mensagem tocou profundamente em meu coração. Porque Jesus, ele está apaixonado. Eu acho que é a mensagem mais apaixonada de Jesus, de todo o Evangelho. Quando ele diz, o Pilatos estão procurando Jesus para matá-lo, e ele diz, olha, eu sou o bom pastor. Ou seja, eu sou conhecido como filho do carpinteiro, e também sou conhecido como carpinteiro. Mas eu não sou carpinteiro. Eu estou exercendo essa função por um período. Mas a minha função, meu chamado, é para dar a minha vida pelas minhas ovelhas. Irmãos, quizás vocês em esse momento estão trabalhando em Walmart. Você está trabalhando como eletricista. Pero nunca se olvidem para que foram chamados. Así es. Jesus nunca perdeu o foco. Gloria. A mim não me importa o título que eu tenho. Que é o título de pastora, de bispa. A mim não me importa isso. A mim importa o chamado para dar fruto. E que meu fruto permaneça e dê outros frutos. Jesus estava claro. Eu estou exercendo a minha função de
carpinteiro, mas isso é provisório. Así es. Eu venho com um propósito. Gloria a Dios. Pedro queria dissuadir Jesus do seu propósito, dizendo: não, mestre, por favor, não. Jesus disse: eu sei para o que eu vim. Eu sei para o que eu estou aqui. E eu vou cumprir o meu propósito para trás de mim, Satanás. Aleluya. Que quer impedir o meu propósito, que quer impedir o meu chamado. Eu fui chamado para isso. Gloria a Dios. Aleluia. E eu vou dar voluntariamente a minha vida pelas minhas ovelhas. Aleluya. Minha mensagem é simples. Meu chamado é simples, não tem complicação. O meu chamado é para alcançar, atrair aquelas que se perderam para voltarem para a casa do Pai. Porque todos desceram de lá, nós viemos de lá, Aleluya. para esta terra com um chamado, com uma vocação, desde Anne, essa escola que tu estás. Tu fuiste chamada para esta escola, não outra, esta que tu estás. Porque tu tienes uma mochila em tus espaldas, que tu viniste de allá. Gloria. Papá Deus chamou em el ventre de tu mamá e te puso aí, junto com tu papi, para que viniera a este lugar, em este tempo, em esta ocasião, para que dê fruto. Isso vai ser fácil? Não vai ser fácil. Te van a rechazar muitas vezes, que te van a hablar coisas que não são verdadeiras, te van a acusar, pero recuerde, tienes um chamado de Deus. Não estás sola, não estás abandonada. Jesus disse: estou com vosotros todos os dias. O mensaje é simples, não é tanto hablar. Não me acuerdo quem foi que dijo: se é possível, predique, pero se não, viva lo que tu predicas. Gloria. Não tem que hablar muitas vezes, vivir, perdonar a quem te ofende, amar, suportar o rechazo. Isso é a simplicidade do evangelho. Não há outra. É quando em parejas escuchamos de nossa pareja o que não queremos ouvir por um momento e já nos entra uma ira e dizemos: Jesus, ajuda-me. Vou a simplificar isso. Pudiera trazer uma resposta complicada a esta matemática, mas vou fazer algo mais sencillo, como Jesus lo haria. Quero terminar dizendo a vocês que o mundo não tem problema com Deus. O ateu não tem problema com Deus. Se tu chega em um hospital que tem ninhos com câncer, os papás estão aí, a gente está enferma, outro está enfermo, outro está em problema, na escola um está chorando, está triste, e tu chegas aí e dizes: ¿qué tienes? O sea, I see you, veo que tu não estás bem, ¿qué tienes? ¿Puedo ayudarte? Solamente se tu miras com compaixão e é sincero, não com how are you? Pero com uma coisa vaga, vazia. Quando um vai limpar uma casa e tu miras e diz: tudo bem? Como estás? E tu habla de verdade. Tu estás falando sinceramente com tu companheira de trabalho. Tu estás bem? Posso ajudar? Isso chega ao coração da gente e eles sabem se é de verdade ou não. Ou se é nada mais por um jargão que tu repita: how are you? Não, como estás? Puedo ajudar? Jesus se importava com a gente. A gente não tem problema com Deus. A gente tem problema com os religiosos. ¿Viste? A gente tem problema com a gente religiosa que se viste de uma santidade aparente, que se viste de algo que não é verdadeiro. Porque se a gente vê que de verdade, mire o que passou na pandemia. Não sei se faz parte hoje dessa mensagem. Quizás. Talvez não aqui, mas quizás vocês possam meditar sobre isso. Ai, ai.
durante a pandemia, nós vimos muitos castelos caírem. E eu vi um castelo cair que de verdade me surpreendeu. Eu chorei tanto quando eu soube que eu não podia me conter. Era como se eu estivesse perdendo um familiar muito, muito próximo, entende? Sim. Essa pareja, para mim, era um modelo inabalável que eu havia visto por anos servir de modelo para meu matrimônio. Eu comprei seus livros de família, absorvi, ensinei minha congregação, Gladys está aí de testigo, levava para allá e viajávamos de aqui hasta a Florida, porque eles para mim eram um exemplo de família. Pero quando foi em 2020 ou 22, foi anunciado o divórcio. Pero eu chorei tanto, pero um dolor como se fossem mis padres, porque eu los considerei muito tempo como mis padres espirituais, porque era um tempo de muita hambre espiritual e eu não tinha quem me alimentara. Eu não tinha eles, seus livros me alimentaram. Vocês entendem isso? Hasta hoje, quando hablo, sinto. E me perguntei muitas vezes o que foi o que passou. Porque se eles ensinaram tanto sobre o matrimônio, sobre a família, Uau. sobre os espíritos que operavam, sobre todas, ¿por quê? Era minha pergunta uma e outra vez, ¿por quê? ¿Por quê? ¿Por quê? E sabe que a resposta que me veio foi que a pandemia, quando tu já não tinha tanto ativismo e já não tinha tanta atividade, tu tens que mirar a essa pessoa. Tu como pastor e pastora, já não tem mais que estar nessa correria, que vêm e fazem culto, e já, e outra vez, e amanhã, e predica, e faz campanha, e faz discipulado, e a pareja está envolta em tudo isso, como se fosse tudo perfeito. Mas uma vez que o movimento se parou, que o ativismo parou, que as atividades pararam, que os muitos rituais de cultos, de serviços, de congressos, de eventos, se parou todo. Então tivemos que olhar, cada um de nós, sim ou não? Vocês viveram isso? Tivemos que olhar nos olhos do nosso companheiro para saber se verdadeiramente o que havia em nós, neste casamento, neste matrimônio, era uma coisa de valores e princípios. E foi aí onde se ponchou a coisa. Wow. Porque muitos não resistiram. Muchos divorcios. Se acabou as atividades e o ativismo e a gente se ponchou como que disse, não é nada aqui. Portanto, me deshago de isso já. Wow. Sí. Terminando. Uno se pergunta, pero tu solamente tienes culto los domingos? Pero mi vida es un culto durante la semana, en mi trabajo, Gloria en a mi Dios. familia. Tengo que refletir a Cristo en mi matrimonio. Tengo que refletir a Cristo en la simplicidad del momento. Tengo que hacer con esa mi esposa o con ese mi esposo un momento especial. Gloria a Dios. Criar momentos especiais onde nós outros dois, aún passando lutas e tribulações, temos momentos de comunhão para estar juntos, onde nadie nos vê. Mirar os olhos uns de los outros, entender essa realidade que um está passando, se é de enfermidade, se é de perda de um trabalho, se é do que seja, para estar aí de verdade, estar junto de verdade, refletindo o que Jesus haria, essa simplicidade de seu amor, de seu perdão e de sua misericórdia. Quero terminar dizendo que o apóstolo disse: uma coisa
Não é que eu já alcancei. Mas uma coisa eu faço. Vamos concentrar em uma coisa. Às vezes queremos concentrar em milhares. Fazer como eles fazem. Eles simplificam. São 3 segundos de atenção. Ou seja, ora antes. Apresenta a Deus. Para que esses 3 minutos de atenção, tu pueda correr mais 3 por tu amor. Que pueda correr mais 3 por tu compaixão. De que ella diga, estou dispuesta, mamá e papá, a escucharte um pouquinho mais. Por el amor e a compaixão, porque me ves, porque me miras, porque me escuchas. Que nós outros com nossa pareja, que às vezes está nervioso porque está enfermo e grita, e eu digo, Senhor, dá-me graça, dá-me paz, para que eu reflita hacer o que tu harias em esse momento. Não quero essa comida porque não estou fastidiado, não quero que tu outra vez, sem reclamar, vou e hago outra, pero isso tampouco, e tira, e não quer. Que haria Jesus? Wow. O apóstolo disse, não é que eu he logrado, e muito menos eu. Santo Padre. Estou em ele processo. Pero de uma coisa o apóstolo disse, eu hago. É que mirando lo que está adelante, eu camino em direção ao alvo, a la meta. Gloria a Dios. Porque lo que quedou para trás, se quedou para trás. Así Eu es. quero caminhar para adelante. Eu quero caminhar para o propósito. Gloria a Eu Dios. quero caminhar para lo que me aguarda. Así Eu quero caminhar para lo que me espera. Gloria a Dios. Eu quero caminhar para aquilo que Cristo determinou que é Glória a Deus. meu lugar de descanso. Así es. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo fale mais profundamente em nossos corações. E que nós aprendamos a cada manhã do Senhor Jesus. E as 2 palavras simples que nós temos que Glória. dizer para o mundo, para que o mundo saiba, são 2 palavras. Podemos pensar que se tivéssemos mais dinheiro, nossa vida seria diferente. Queremos trabalhar e trabalhar e não temos tempo para o nosso cônjuge, não temos tempo para a nossa família. Estamos ativistas no trabalho, no ministério. E o Senhor quer que aprendamos a ser simples. E se há uma palavra que é tão simples, é a palavra agradecimento, gratidão. E a segunda palavra é suficiente. Porque ficamos sempre com essa ideia, eu tenho isso, mas eu queria aquilo. Eu tenho isso, mas eu quero aquilo. Santo. Deus está nos chamando para buscarmos a simplicidade. Estarmos felizes e contentes com o que temos agora. Agradecido pelo que temos. Amém. Mas olhando sempre para o alvo, Para a meta. para a meta, para o que nos espera, que é o prêmio maior, Aleluia. que é a bem-aventurada esperança em Cristo Jesus. Pai, nós te adoramos nessa hora. Santo. Bendigo o teu santo nome. Me falta tanto, Senhor, para chegar. Mas eu creio, eu confio que se eu olhar para o alvo, que é o Senhor, se eu olhar para a meta, que é o Salvador, se eu olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé e da minha esperança, eu vou chegar ao objetivo, porque tudo nesta vida vai passar. A juventude passa, tudo passa, Senhor, mas o Senhor permanece para sempre. Me ajuda, nos ajuda cada irmão nesta tarde. Ajuda cada irmão nesta tarde a encontrar em Ti, em Tu reino, a simplicidade de Tu reino, Senhor. Que Tu dizes, se não vissimos uma nova mentalidade, como a mentalidade de um ninho, não vamos poder entender, não vamos poder acessar que esse reino, vamos estar em conflito a cada segundo, por não entender o contexto onde estamos guerreando nossas batalhas. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos a
nuestro hogar, en nuestra familia, comenzar a ser luz y sal en medio de una generación que está a punto de podrirse. Ayúdanos a ser sal de la tierra. Ayúdanos a poner un sazón, Dios, en esta tierra, en este mundo, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra gente, Padre Santo. Te pedimos la simplicidad de Cristo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.